Escuta bem o que eu vou te contar, mas sinta o peso do que está em cada palavra, porque isso aqui não é história de pescador, não. É a verdade crua que tentamos enterrar junto com a terra vermelha da nossa fazenda. Aqui no interior, a vida é dura, mas a gente se acostuma com o sol rachando e o mato fechado. O que a gente nunca aprendeu a conviver foi com a sombra que cresceu dentro da nossa própria casa, alimentada pela luz da lua cheia. Tudo começou de mansinho, sabe? Tio Pedro, que sempre foi a rocha da família, começou a mudar. Perdia o apetite, ficava quieto demais no canto e os olhos, moço, os olhos dele pareciam que tinham visto o inferno em pessoa. De dia, era só um cansaço ruim, uma febre que não passava. Mas quando a noite caía e a lua começava a subir, uma inquietação pesada tomava conta. Ele se trancava, gemia baixinho e um cheiro de bicho molhado, de terra revirada, começava a pairar perto do quarto dele. No começo, mãe dizia que era mal olhado, que a cachaça estava forte demais. Mas aí veio a primeira lua cheia de verdade, aquela que parece um prato branco pendurado no céu, iluminando tudo até ficar mais claro que o dia. Na manhã seguinte, tio Pedro sumiu. A porta estava escancarada. Só restou um rastro de lama misturada com um sangue escuro que nunca vi igual, e uma pegada na terra que não era de sapato, nem de bicho que a gente conhece. Era um pé, mas torto, grande demais. Foi aí que o medo virou certeza gelada. A gente sabia que não era um animal selvagem, que era algo que ele tinha se tornado. Tentamos esconder, tentamos rezar, tentamos trancar, mas toda lua cheia era a mesma agonia. Olhávamos uns para os outros na mesa, sabendo que o monstro não morava na mata. Ele sentava com a gente, comia o nosso pão e esperava a noite certa para caçar. A gente se perguntava, quem seria o próximo? Quem de nós carregava a maldição? Quem era o lobo entre nós? Foi essa dúvida que nos destruiu. Um segredo que não dava para contar para a alma viva. Diz aí, você já sentiu aquele medo que não tem nome? Aquele que te faz duvidar do seu vizinho, da sua família? Conta pra gente nos comentários. Quero saber se vocês também já sentiram a sombra da lua cheia pesar sobre a alma. O desespero após o sumiço de tio Pedro era um buraco na barriga que não fechava. Não era luto comum, era terror químico. Passamos o dia varrendo a fazenda, pai na frente com o facão, eu e meu irmão Zé seguindo, olhos no chão. A gente procurava por Pedro, mas o corpo que a gente esperava encontrar não era mais o corpo de um homem. A trilha levava para o matagal mais denso, onde a luz mal batia. Foi lá que sentimos o cheiro. Não era de decomposição, era pior. Um fedor denso, metálico, misturado com enxofre e algo que lembrava couro podre e água suja de rio. Era um cheiro que grudava na garganta, que fazia a gente tossir e vomitar. Zé, que sempre foi o mais forte, cambaleou. Seguimos o rastro nauseante por entre os arbustos espinhosos. O chão estava amassado, não apenas por peso, mas por algo que tinha se arrastado, quebrando galhos grossos como fósforos. Chegamos a uma clareira pequena, perto do riacho, e lá estava a prova. Não um corpo, mas a casca. A camisa de flanela de tio Pedro, rasgada em tiras que pareciam explodidas de dentro para fora. Mas o que paralisou meu coração foram as marcas na única árvore grande ali perto, um jequitibá velho e grosso. Não eram arranhões de bicho pequeno, não. Eram sulcos fundos do tamanho da minha mão, feitos por garras que poderiam rasgar aço. A madeira estava exposta, branca, onde o trauma era mais recente, e ainda havia restos de pelos escuros, grossos, presos na resina. Não era pelo de onça, era denso, quase cerdas. Zé pegou um tufo com as mãos trêmulas. Ele olhou para mim, os olhos arregalados, e não precisamos de palavra. A marca da garra estava muito acima da altura de um homem, mesmo que pulasse. Aquela coisa era enorme e estava de pé. Meu pai ajoelhou,
o facão caindo no chão enlameado. Ele não chorava. Ele soluçava em silêncio com a pura, gelada compreensão. O mal estava entre nós. Pior, o mal havia sido Pedro. Na volta para casa, o silêncio era a única resposta que restava. Olhei para Zé. Ele estava estranhamente quieto. A mandíbula travada, a amostra de pelo ainda apertada na mão. Naquela noite, trancamos todas as portas, pregamos as janelas. Mas o que adianta trancar a casa se o perigo mora do lado de dentro, esperando a próxima luz? A gente começou a vigiar Zé. Ele comia carne quase crua, às vezes, e bebia água em quantidades absurdas. A febre voltava e sumia, e o cheiro fraco de cachorro molhado parecia seguir Zé, mesmo limpo. A lua cheia vinha em 3 semanas. 3 semanas para viver, sob a mesma cobertura que a coisa que matou Pedro. Eu me deitava, apertando o cabo do machado sob o colchão e rezava para que a transformação não fosse transmissível. Olhava para as cicatrizes nas mãos de Zé, pequenas feridas que pareciam nunca curar de vez. A gente sabia que o segredo era dele, ou pior, que ele era o segredo. A segunda lua cheia chegou. O céu estava limpo, um veludo preto onde a esfera luminosa parecia flutuar perigosamente perto de nós. A tensão na casa era palpável. Mãe chorava baixinho no quarto. Pai estava sentado à mesa, com a espingarda carregada de sal grosso e algumas moedas de prata derretidas que havíamos martelado em projéteis. Ninguém dormiu. Olhávamos para a porta fechada de Zé. Ele havia se trancado mais cedo, dizendo que estava com uma dor de cabeça insuportável. Ouvimos. Era o mínimo que podíamos fazer. O medo era um som constante nos nossos ouvidos, um zumbido agudo. Eu estava na sala, a faca de caça na mão, observando a escuridão que entrava pela fresta da porta. Por volta da meia-noite, a agitação começou. Não era um grito, era um som interno, abafado. Parecia que Zé estava lutando com o próprio corpo. Ouvimos um estalo seco, seguido por um gemido rouco. Eram ossos. O som de ossos mudando de lugar, se expandindo, se reajustando. Era nojento, era antinatural. A madeira do assoalho rangia sob um peso que era claramente maior do que o corpo de Zé. Mãe gritou, abafando o som com a mão, mas pai fez um sinal para ficarmos quietos. O horror era ficar ali, parados, ouvindo a carne e os ligamentos de quem amávamos se transformarem em uma máquina de matar. O gemido humano se transformou em um rosnado seco, gutural, algo que vinha do fundo da terra. Então, o silêncio. Um silêncio que pesava toneladas. Por um segundo pensei que a transformação tivesse cessado, que Zé tivesse resistido. Mas então veio o cheiro, agora forte, avassalador. O mesmo fedor de enxofre e bicho que encontramos na clareira. E depois, o barulho mais aterrorizante. A porta de madeira maciça do quarto de Zé, não sendo aberta, mas rasgada. 3 golpes rápidos, como se garras enormes tivessem perfurado a madeira grossa. O som era úmido. Ouvimos a respiração da criatura. Não era ar sendo puxado, era ar sendo bombeado. Pesado, sibilante, estava atrás da porta. O pânico quase me fez correr, mas meu corpo estava pregado no chão. Pai ergueu a espingarda, mirando a porta de Zé. "Fiquem atrás de mim", ele sussurrou, a voz surpreendentemente firme. A criatura se moveu. Não andava, se arrastava e pulava. Ouvimos o tump de algo pesado caindo na sala vizinha. Estava caçando. E nós éramos a presa. O horror se intensificou quando ouvimos o som da louça caindo da mesa da cozinha, seguida pelo som de algo mastigando. Não parecia carne, parecia madeira e metal. A criatura estava destruindo a casa. Pai engatilhou a espingarda. Nesse momento, o lobisomem parou de mastigar. Houve um silêncio absoluto. Eu sabia que ele estava nos farejando. Eu prendi a respiração até sentir que meu peito ia explodir. E então,
Um som baixo, mas claro, de unhas raspando no chão de madeira, vindo diretamente na nossa direção. Era lento, deliberado. Não era um animal descontrolado, era um caçador inteligente. A sombra de algo imenso cruzou a fresta da nossa porta. A cabeça curvada, os ombros largos demais, estava ali, esperando. O confronto naquela noite não aconteceu. O lobisomem, talvez farejando a prata, talvez apenas se divertindo com a caça, desviou para a parte dos fundos da casa. Ouvimos o barulho seco da janela da despensa sendo estilhaçada, e então o animal saiu para o campo. Corremos para a janela e vimos a criatura. Era gigantesca, pelagem escura, movimentando-se em uma corrida desajeitada, mas incrivelmente rápida, em direção ao celeiro velho. Mas o pior não foi o que vimos, foi o que descobrimos de manhã. Quando o sol nasceu, fomos checar os danos. A despensa estava destruída, mas a segunda vítima estava confirmada. O gato mestiço de mãe, que ela amava como um filho, estava dilacerado e parte de seu corpo tinha sido levada. O sangue era fresco, o cheiro ainda pairava. Pai seguiu o rastro mais de perto desta vez, notando algo que não tínhamos visto antes. Havia marcas de arrasto sutis sob os arbustos que não pareciam feitas pela besta, mas por algo que a besta havia tentado esconder. As marcas levavam diretamente para o porão de armazenamento que era usado apenas para guardar lenha e ferramentas antigas. Era trancado por fora com um cadeado enferrujado. Chegamos lá e o cadeado estava intacto, mas a surpresa veio quando o pai tentou abrir a porta. Estava destrancada e o horror estava dentro. A luz fraca que entrava pela única janela suja revelou a verdade mais hedionda. O porão fedia a carne crua e a mofo. No canto, havia uma pilha, não de lenha, mas de restos. Pedaços de ossos roídos que não eram do gato, eram maiores, mais densos. E misturado a tudo isso, havia trapos de roupas. Reconhecemos o tecido xadrez da camisa que Zé vestira naquela noite. E junto aos ossos, um emaranhado de pelo de lobo misturado com cabelo humano, castanho e encaracolado, o cabelo do meu irmão. A besta estava usando o porão como seu covil, seu matadouro particular. Mas o que chocou o pai a ponto de fazê-lo vomitar foi o que estava escondido sob um monte de serragem. Era a faca de caça que pai havia dado a Zé em seu aniversário de 18 anos. A lâmina estava limpa, mas o cabo de madeira escura estava manchado de sangue seco e pior, coberto por um muco grosso, quase gosmento. Isso significava que Zé não apenas se transformava, ele tinha alguma consciência, alguma necessidade de guardar suas ferramentas, de esconder seu rastro, mesmo que instintivamente. Ele estava lutando, ou pior, cooperando com o lobo. Eu senti o chão sumir. Não era um bicho que invadia a fazenda, era uma maldição que havia se enraizado. Nosso irmão, o filho de mãe, era a causa de todo o nosso terror, o responsável pela morte de Pedro. Mãe, que tinha vindo atrás de nós, viu o que estava no porão. Ela não gritou, ela apenas caiu de joelhos e começou a rezar baixinho, repetindo o nome de Zé em um lamento que parecia rasgar o céu. Naquele dia, decidimos que não havia cura, não havia oração. Havia apenas uma saída. Entre a segunda e a terceira, lua cheia, a casa se transformou em um campo minado de silêncio e suspeita. Zé voltou na manhã após a vigília, pálido, esgotado, com cortes profundos no corpo que ele tentou cobrir como feridas de trabalho. Mas sabíamos a verdade. Olhávamos para ele na mesa enquanto ele bebia o café e comia o pão. E víamos o assassino. Ele sabia que sabíamos. O ar entre nós era tão denso que quase não dava para respirar. Ninguém falava sobre a noite anterior, sobre a porta rasgada, sobre o porão. Era um acordo silencioso de sobrevivência. Tínhamos que conviver com a criatura até que pudéssemos eliminá-la. Zé tentava agir normalmente, mas era impossível. Ele evitava o olhar de pai.
Seus movimentos eram bruscos e ele tinha acessos de fúria quando derrubava algo. Certa noite o vi no celeiro, devorando um pedaço de carne que parecia ter sido jogado fora para os cães, sem nem cozinhar. Ele me viu, seus olhos de um castanho opaco e febril, mas não se desculpou, nem escondeu. Ele apenas lambeu o sangue dos lábios e continuou comendo. Eu me afastei, o coração martelando contra as costelas. A decisão de pai era final. Teríamos que matar Zé. A ideia era horrível, desumana, mas a alternativa era esperar que ele nos dilacerasse na próxima transformação. Começamos a preparação de forma discreta. Pai desenterrou as pratas da família, moedas de herança e um crucifixo maciço que havia pertencido à bisavó. Derretíamos o metal no forno, martelando-o em pedaços pontiagudos e balas rústicas. O metal tinha que ser puro. Eu polia a ponta da minha faca de caça, enrolando a lâmina com arame de prata. Mãe, apesar da dor e da negação, participou. Ela pegou os ramos de acônito, a planta do lobo que crescia selvagem na beira do rio, e fervia-os, criando uma pasta tóxica que planejávamos usar para sedá-lo, ou ao menos enfraquecê-lo antes da transformação. Zé notava o cheiro de prata queimada, mas ele não perguntava. Era como se ele soubesse que seus dias humanos estavam contados. Nossas noites se tornaram vigílias. Pai e eu revezávamos, observando Zé enquanto ele dormia, temendo que a transformação acontecesse sem a lua. Ele gemia, se debatia e falava em uma língua que não era a nossa, palavras roucas e guturais. Uma noite eu estava de vigília. Zé se levantou no meio da noite, sonâmbulo, e andou pela casa. Ele parou na frente da janela, onde a luz da lua, ainda crescente mas forte, batia em seu rosto. Ele começou a fungar o ar, como um animal. Seus olhos se abriram e, por um instante, o brilho amarelo do predador estava ali. Ele virou a cabeça na minha direção, mas o olhar estava vazio, selvagem. Ele estava quase lá. Eu recuei lentamente, a mão no coldre da arma. Ele voltou para a cama sem um ruído. Naquele momento, eu soube que não estávamos lidando com Zé, mas com uma entidade faminta que estava apenas usando o corpo dele. A próxima lua cheia seria a nossa última chance. Mataríamos o monstro, mesmo que tivéssemos que sacrificar o irmão. Chegou a noite. A lua estava perfeita, suspensa, banhando a fazenda em um brilho prateado. O plano era simples e brutal. Tínhamos reformado o galpão de ferramentas abandonado, cobrindo o interior com arame farpado e barras de ferro que havíamos conseguido. A isca seria Zé. Mãe, em um ato de extrema coragem, preparou um chá forte com um extrato de acônito, misturado com um pouco de cachaça para disfarçar o amargor. Serviu a Zé no jantar. Ele bebeu tudo sem reclamar, talvez até aliviado por um fim. O veneno não o matou, mas o deixou sonolento, pesado. Assim que ele começou a cambalear, nós o guiamos, ou melhor, arrastamos para o galpão. Trancamos o ferrolho com correntes e cruzamos os braços, esperando. A transformação veio mais rápido desta vez, acelerada, talvez pelo veneno ou pela sua própria resignação. Ouvimos o mesmo som de ossos quebrando, mas agora amplificado pelas paredes de metal do galpão. O rosnado era ensurdecedor. O chão tremia, mas a armadilha falhou. Zé, mesmo dopado, tinha força sobre-humana. Em vez de atacar a porta, ele investiu contra o telhado frágil de zinco. Com um rugido que parecia rasgar o ar, ele abriu um buraco na estrutura. A criatura se lançou para fora, uma massa escura e ágil, maior e mais musculosa do que qualquer lobo que já imaginei. Tinha a altura de um touro e os olhos ardiam com uma luz vermelha doentia. Ele nos viu. Pai disparou a espingarda carregada com a prata, mas a besta foi inacreditavelmente rápida. O tiro pegou de raspão no ombro. O lobisomem soltou um uivo de dor e fúria, mas não parou.
Ele correu para a floresta. O plano tinha se desintegrado em segundos. O monstro estava solto e ferido, e nos conhecia. Decidimos persegui-lo. Sabíamos que se o deixássemos fugir, ele voltaria mais esperto e mais furioso. Pegamos as lanternas e os rifles, a faca de prata apertada na minha mão. O rastro de sangue era fácil de seguir. A perseguição nos levou para o fundo do nosso terreno, onde a mata era quase impenetrável. Eu sentia o cheiro dele, a respiração quente e fétida. Ouvíamos os galhos se quebrando. Ele corria em um padrão zigue-zagueante, como se soubesse que estávamos atrás. A adrenalina me cegou. Eu corri mais rápido do que devia, separando-me de pai e mãe. E então eu o vi. Ele estava parado em uma pequena elevação, banhado pela luz da lua, nos esperando. A pelagem estava escura, mas eu podia distinguir as feições do meu irmão na estrutura óssea do focinho, a maneira como ele inclinava a cabeça. Ele não parecia um lobo, parecia um homem. Condenado, preso em uma casca bestial. Eu levantei o rifle, a mira tremendo. Ele soltou um rosnado baixo, não ameaçador, mas de aviso. E então, o horror. A criatura começou a falar. Não palavras claras, mas um sussurro rouco, distorcido, que soava como a voz de Zé. Fiquem longe, saiam daqui. Ele estava pedindo ajuda, mas a besta dentro dele era mais forte. No instante seguinte, o sussurro foi substituído por um rugido, e ele investiu contra mim. O rugido me fez cair. Eu perdi o rifle no chão, lamacento, e o lobisomem estava sobre mim em menos de um segundo. A velocidade era perturbadora. Eu senti o hálito quente e fétido. A mandíbula estava aberta, expondo dentes maiores que os meus dedos. Eu gritei, rolando para o lado no último instante. A criatura cravou as garras na terra onde eu estava. A profundidade dos sulcos me fez entender que, se tivesse me pegado, estaria morto. Eu me arrastei para trás, tentando pegar a faca de prata. Mas o bicho não se preocupava mais comigo. Ele ouviu o som de pai e mãe chegando e mudou o foco. Ele deu um salto lateral incrível, desaparecendo na escuridão, dando a volta na mata para voltar para a casa. Ele não estava fugindo, estava indo para a toca, querendo nos forçar a um confronto em um lugar que ele conhecia. Corremos de volta, o desespero nos impulsionando. Chegamos à casa e encontramos o terror. A porta dos fundos, onde havíamos colocado pranchas para reforçar, estava rasgada. O lobisomem estava dentro. Quando entramos, o som de destruição vinha da cozinha. A criatura estava no meio da nossa vida, esmagando mesas, quebrando cadeiras, estava nos esperando. Mãe, que carregava uma lanterna e um cutelo grande, que pai havia envolvido em papel alumínio para simular prata, não hesitou. Ela gritou, atraindo a atenção do monstro para longe de pai. Seu monstro, saia da minha casa! Ela berrou, a voz surpreendentemente forte. O lobisomem se virou, os olhos brilhando. Ele era enorme na luz da lanterna, a sombra distorcida nas paredes. Ele parecia hesitar por um momento, a cabeça inclinada, como se a voz de mãe tivesse despertado um resquício de Zé. Mas a fome e a fúria eram mais fortes. A criatura avançou sobre mãe. Pai, finalmente, teve um tiro limpo. Ele disparou o segundo projétil de prata. O tiro atingiu o flanco do lobisomem. O efeito foi imediato e violento. A besta soltou um uivo agudo, não de raiva, mas de agonia excruciante. O pelo na área do impacto chiou e a carne começou a fumegar. A criatura parou, se debatendo, a dor a dominando, mas não o suficiente. Em vez de cair, ela virou a raiva contra pai. Mãe aproveitou a distração e avançou com o cutelo, tentando atingir o pescoço. Ela errou, mas conseguiu cravar o metal, mesmo que simulado na coxa. A criatura gritou de novo e, com um golpe de sua pata dianteira, jogou mãe contra o armário. O som do impacto foi oco, brutal. Eu gritei, vendo o corpo dela cair sem vida. Aquele foi o gatilho final. A visão de mãe caída me fez esquecer o medo.
Eu peguei a faca de caça, aquela que eu havia amarrado com arame de prata. Eu me lancei contra o lobisomem, sabendo que eu era pequeno, mas movido por uma fúria selvagem. Eu me joguei nas costas da criatura, agarrando a espessa pelagem com a mão esquerda, enquanto tentava cravar a faca no pescoço. O lobisomem se debateu com uma força descomunal, me jogando contra a parede da cozinha. Eu senti meu ombro se deslocar, mas a adrenalina me fez ignorar a dor. Eu estava perto, perto demais. Senti o cheiro de sangue fresco, o cheiro de Zé. A criatura urrava, girando e batendo contra tudo para me tirar de cima. Ela agarrou minha perna com uma de suas mãos peludas, apertando. Eu ouvi o som de meus ossos rangendo sob a pressão, mas eu me agarrei ao seu corpo como um carrapato. Pai, vendo que o tempo estava acabando e que a criatura ia me rasgar, pegou a única bala de prata pura que ele havia guardado. Era a bala mais pesada, feita do crucifixo da bisavó. Era a nossa última chance. A espingarda estava no chão, perto da mesa virada. Pai se arrastou, o corpo tremendo, e pegou a arma. A besta me viu. Ela me soltou, levantando-se sobre duas patas, o peito nu debaixo do ombro ferido e fumegante. Ela soltou um rugido triunfante, prestes a atacar. Foi o momento que Pai esperava. Ele mirou no coração, na área que Zé humano costumava proteger. O disparo foi ensurdecedor no ambiente fechado. O som da bala de prata atingindo o alvo foi diferente de tudo. Não foi apenas um impacto, foi um rasgo. O lobisomem congelou. Ele soltou um grito, mas este grito não era um rosnado de monstro. Era o grito de dor mais humano, agudo e agonizante que já ouvi na minha vida. O som de Zé. A criatura começou a se debater, cambaleando, batendo nas paredes. A transformação, que levava minutos, se reverteu em segundos, de forma violenta e grotesca. O pelo recuava, a pele se encolhia, os ossos se quebravam e se retraíam para dentro. Foi um espetáculo de horror biológico. O corpo se contorceu em convulsões espasmódicas, diminuindo, até que onde estava a fera gigantesca, havia apenas o corpo nu e mutilado do meu irmão, Zé. Ele estava deitado no chão da cozinha, em meio à destruição, com um buraco fumegante no peito. Ele ainda estava vivo, por alguns segundos. Seus olhos se abriram. Eram os olhos castanhos e assustados de Zé. Ele tentou falar, tossindo sangue escuro. Seus lábios tremeram. Ele murmurou uma única palavra, quase um sopro: obrigado. E então, ele parou de se mover. O silêncio que seguiu foi mais alto do que qualquer rugido. Pai soltou a espingarda e caiu de joelhos ao lado do filho morto, cobrindo o rosto em um choro seco e desesperado. Eu me arrastei até mãe. Ela estava viva, com o braço quebrado, mas respirando. Olhei para Zé. O monstro estava morto, mas o preço era a nossa alma. A maldição se fora, mas o que restava era a prova de que o amor não era suficiente para salvar quem amamos. O sacrifício estava feito. A manhã chegou e o sol não parecia querer nos aquecer. A cozinha era um campo de batalha, um testemunho brutal do que havíamos sido forçados a fazer. O corpo de Zé estava ali, frágil e humano novamente. Uma figura patética, em contraste com a fúria que ele havia encarnado horas antes. Mãe estava cuidando de seu braço quebrado, mas seus olhos estavam fixos no vazio. A dor dela era mais profunda do que qualquer ferida física. Nós o enterramos, eu e Pai, antes do meio-dia, no mesmo campo onde Zé costumava brincar quando era criança, perto da cerca que ele ajudou a erguer. Não houve cerimônia, apenas o som da terra caindo sobre o caixão improvisado. Não podíamos chamar o padre, não podíamos explicar. A verdade era insuportável demais para o mundo lá fora. Tivemos que inventar uma história, algo sobre um acidente de caça no mato, sobre uma queda fatal. Mas a verdade estava marcada em nossas mãos, no cheiro de pólvora e sangue que não saía da nossa pele. Olhávamos para as marcas de garras nas paredes, para o buraco no telhado do galpão,
e sabíamos que aquilo nunca seria um lar novamente. A casa estava vazia, não só pela perda de Zé e de Pedro, mas pela perda da nossa inocência. O segredo da lua cheia nos consumiu. Passamos as semanas seguintes limpando, tentando varrer o horror, mas era inútil. Cada tábua quebrada, cada mancha escura de sangue seco era uma lembrança do monstro que havíamos criado e destruído. O pior não era ter matado o lobisomem, era ter matado Zé. Pai nunca mais pegou a espingarda. Ele passava os dias sentado na varanda, olhando para o campo, como se esperasse que Zé voltasse caminhando, ou talvez que a fera ressurgisse sob o sol. Eu fiquei com a faca de prata. Eu a lavava e polia obsessivamente, sem conseguir me livrar da sensação de que o mal poderia ter me tocado. E se o arranhão que eu tinha no braço fosse mais do que um arranhão? E se a maldição tivesse passado para mim? Essa dúvida virou a nova âncora do nosso medo. Toda noite eu olhava para a lua, não mais com terror de encontrar o monstro, mas com pavor de me tornar o monstro. A maldição de Zé, de Pedro, nos ensinou que algumas sombras não podem ser caçadas, apenas herdadas. E agora, com a próxima lua cheia se aproximando no calendário, a pergunta não era quem iria morrer. A pergunta era quem de nós iria se transformar e quem estaria vivo para dar o tiro final desta vez. Eu sentia o corpo esquentar de vez em quando. Eu evitava o espelho. O horror não tinha fim. Ele só tinha uma nova vítima em potencial. A fazenda estava silenciosa e nós estávamos esperando, sempre esperando.